Bem, minha gente, então vamos começar nossa noite, né? Com um minuto de sabedoria, que é sempre tão gostoso, né? Tem coisas gostosas que a gente aprende no minuto de sabedoria e tem coisas seculares, mas hoje eu sei que é uma noite gostosa. Então, o tempo é seu, secretária. Boa noite, queridas irmãs. Hoje ainda não temos nenhum irmão presente. Hoje eu vou falar de uma planta, é uma espécie de uma flor que ela se chama planifelia. E ela é nativa das florestas tropicais da América Central do México. Eu vou falar para vocês hoje sobre a baunilha. É vanilha, Ó, vanilha. gostoso, né? Vanilha, é. A gente fala baunilha, mas eu vou falar sobre vanilha, que é uma planta original Central América, né? Então, a baunilha, ela tem origem do México, onde era usado pelos povos maias e astecas para aromatizar bebidas de cacau. Após a chegada dos europeus, essa flor, ela foi levada para o mundo lá, né? Mas, mas não deu muito certo, porque lá dava planta e ela morria. Por quê? Porque lá no México, essa polinização, ela tinha um segredo, né? Essas flores, elas eram polinizadas exclusivamente por uma abelha típica daquela região do México, né? E também alguns beija-flor, mas mais específica essa abelha, uma abelha específica do gênero Melipona, né? Aí, quando lá no México, ela era polinizada pelas abelhas, só que algum europeu levou lá para eles, só que quando chegou lá eles plantaram, a flor para dar a baunilha, elas morriam. Por quê? Porque elas não tinham as abelhinhas para polinizar. Aí foi que entra um menino escravo. Em 1841, entra um jovem escravo de apenas 12 anos, Edmond Albius, na ilha. Ele criou uma técnica simples, usando uma pequena vareta de bambu para levantar uma membrana da flor, permitindo que o polo masculino fertilizasse o estigma feminino. Esse método, conhecido como gesto de Edmundo, ainda é utilizado para polinizar quase toda a baunilha do mundo afora do México, porque no México ainda segue aquela tradição, né? Por causa da abelhinha trabalha. Mas lá em 1841, né, o Senhor iluminou a mente desse pequeno jovem escravo de apenas 12 anos e ele descobriu a método. Então ele ia com o pauzinho lá na florzinha e mexia e ele descobriu essa polinização, né? É a produção atual, né? Graças à técnica desse menino de 12 anos que descobriu, né, o cultivo da baunilha, a baunilha pode se expandir para outras regiões de clima equatorial. A planta encontrou um ambiente perfeito em Madagascar, que lá é onde se encontra a maior produção da baunilha. Madagascar, que ela lidera o ranking mundial da produção de especiaria, e segundo a Indonésia e depois a China. Então, essa é a história de uma flor da baunilha e toda a sua forma dela se produzir, né? Eu achei muito interessante, né? Lá no México, as abelhinhas que trabalhavam, né? Conforme o ambiente natural, né? Mas esse menino, o Senhor iluminou a mente dele, apenas um menino de 12 anos, e ele descobriu essa técnica de polinizar a baunilha, e hoje em dia a baunilha é muito utilizada, né? A baunilha em si, a baunilha assim pura, ela é cara, e por isso que a gente sempre usa o extrato da baunilha para fazer bolo doces, né? Mas grandes confeitarias na França, algum lugar assim, a baunilha pura, ela é utilizada, mas ela é bem cara. E aqui a gente usa mais a baunilha, o extrato da baunilha, né? Fazer bolo, pudim, alguma coisa assim, é o extrato da baunilha. Mas a baunilha mesmo, a pura, ela é bem cara. Então, irmãs, esse é o menino de sabedoria que eu deixo com muito amor para vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Não, agora já falei com Amém. a Cristina, ela vai colocar agora o vídeo.
É. Né? Mas eu Pra achei poder- muito interessante, eu não sabia que era a abelhinha que fazia. Não, e saiu de É uma porque é uma flor. E é saiu de natural. uma flor, né? De É uma tipo uma flor. orquídea, na verdade, ela é Mas tipo uma agora orquídea, vocês né? podem imaginar se não houvesse não houvesse a baunilha, porque a baunilha dá o sabor nos É porque cremes. dá flor. Só que a flor, ela tem que polinizar ali entre o macho e a fêmea. Isso as abelhas faziam. Quando levaram, eles não sabiam, dava flor e morria. Não dava, ó, porque dá flor e depois dá baunilha. Só que a flor morria e não dava baunilha. Eles não sabiam por quê. Aí esse menino, o senhor diminuiu a mente dele e ele descobriu e começou a fazer. Mas isso foi só em 1841. Olha quantos anos Mas depois, até né? hoje em dia, na América do Sul, eles usam muito, eles fazem o chocolate, põem baunilha e bate com o pau e toma. É muito comum essa bebida na América Latina. Interessante, né? Como as coisas são descobertas. Não sei se vocês É, repararam que muitas coisas foram descobertas nos anos 1800. é, E foi a época onde o evangelho foi restaurado, né? Então, quantas coisas foram descobertas é verdade. para enfermidades que antes matavam as pessoas, foram Hum. descobertas nos anos 1800, princípio de 1900. Então, quantas coisas, não somente na culinária, na comida, mas em outras coisas, né? No campo científico e tudo, quantas coisas foram descobertas. E o extrato de baunilha é outro processo, viu? Por isso que ele é baratinho. Mas você compra um raminho de baunilha, ele é bem caro. Olá, seres racionais. A baunilha e o escravo de 12 anos de idade. Você que gosta de sorvete de baunilha, sabe como a baunilha é criada? O que a baunilha tem a ver com um escravo? Vem conferir. Você sabia que a baunilha é extraída de uma orquídea de origem mexicana? Eu não sabia. E que se não fosse um escravo chamado Edmond Albus, a baunilha como nós conhecemos talvez nunca tivesse chegado a nós? Vamos à história. Primeiro, os primeiros a utilizarem a baunilha foram os tutanacos, a população indígena que se instalou no México por volta do ano 600. Para vocês terem uma ideia da importância da baunilha já nos tempos antigos, quando os astecas conquistaram os tutanacos, por volta do ano 1400, eles demandaram baunilha como uma forma de tributo à conquista sobre os tutanacos. Os astecas passaram a usar baunilha para dar sabor no chocoato. Calma aí, você disse chocoato? Lembra chocolate, não? Isso mesmo, era uma bebida de chocolate, que inclusive foi dada para os espanhóis quando eles chegaram em Tenochtitlan, em 1519. Durante os primeiros anos da conquista espanhola, cacau e baunilha eram levados para a Espanha e suas colônias. A baunilha passou a ser utilizada pela realeza, inclusive da França. A demanda por baunilha era grande e muito maior que a produção. Potências colonizadoras conseguiram plantar as orquídeas que produzem os frutos da baunilha. Porém, as plantas cresciam, mas não produziam os pequeninos frutos como no México. Parte 2. A orquídea que produz a baunilha tem um polinizador especial, que é uma abelha encontrada somente no clima tropical encontrado nas Américas. Até hoje não conseguiram replicar um polinizador natural no mundo. Que coisa, não? É agora que entra a história do escravo francês de apenas 12 anos de idade, que percebeu que cada orquídea de baunilha tem a parte masculina e feminina, divididas por uma membrana. Essa membrana impedia a polinização. Edmond retirou a membrana com os dedos e esfregou as partes masculinas e femininas. Depois da descoberta, passou a ser possível produzir baunilha em várias localidades. Hoje, onde mais se encontra é em Madagascar. Foram 300 anos de tentativas até que um escravo conseguiu desvendar a forma da polinização. Vamos à última parte da história. Como era de se esperar, Edmond não usufruiu de quase nada de sua descoberta. Edmond foi liberto em 1848, junto a todos os escravos franceses. Depois foi preso pela acusação de roubo e passou 5 anos na cadeia realizando trabalho forçado. Um francês impostor que aprendeu a técnica de Edmond começou uma batalha dizendo que a invenção da polinização manual da baunilha era sua. Porém, o ex-proprietário de Edmond brigou por Edmond
e conseguiu provar que a descoberta era de Edmund. Pelo menos isso, né? Edmund morreu pobre aos 51 anos de idade, enquanto a baunilha era produzida em toneladas com o preço nas alturas. Hoje, somente 1% do mercado de baunilha é proveniente da baunilha natural. O restante é proveniente da baunilha artificial, que foi criada no final do século XIX. Gostou do conteúdo?